parte mais atrativa do Contentor, que é a criação, que é onde a gente cria artigos ilimitados. Não tem limite para criar texto no Contentor, tá? Mas criar texto sem limites abre brecha para você criar conteúdo sem planejamento nenhum, para você criar conteúdo com baixa qualidade. Então, você tem que ter um processo de conteúdo. Eu não descarto que você tenha um processo de conteúdo. Um processo onde você planeja o conteúdo, você cria o conteúdo aqui no Contentor, você revisa esse conteúdo antes de ser publicado, tá? Essa história de pegar conteúdo de IA e colocar dentro do blog é papo de guru de marketing. Eu sinto lhe falar, mas é papo de guru de marketing. Por quê? Porque você tem que validar as informações que tem dentro do texto, entende? Por mais que a IA ela gere conteúdo 100% original, 100% único, de acordo com o prompt que ela for gerar, ela pode gerar conteúdos bem semelhantes ao que já existe. Então, quando a gente criou o Contentor, tá? A gente criou para ele não criar textos semelhantes ao que já existem. E também criar conteúdos em formatos já validados de acordo com a intenção de busca. Então, a gente sabe, por exemplo, que um texto informacional é um texto que geralmente vai aparecer ali um guia completo, um texto de pilar. Então, a gente já colocou isso no Contentor para ele gerar o texto de acordo com a intenção. Então, a gente já mapeou isso para você. Mas a gente não descarta você não revisar esse conteúdo, porque esse conteúdo ele tem que estar bom a nível técnico de SEO, e é por isso que a gente coloca a parte de análise aqui para o profissional ou para o revisor de SEO melhorar ainda mais esse texto. Porque você pegar o conteúdo e colocar SEO semântico nele, você melhora ele exponencialmente SEO. E a gente fez testes aqui dentro do Contentor de textos em sites novos que já pegaram Google Discover, entende? Então ele já apareceu no destaque do Google, porque o Google entende a qualidade desse texto quando você pega ele e mistura com essa parte de análise dos dados estratégicos, tá? Então, só para você ter base aqui, eu tenho redatores, eu tenho revisores, eu também gero conteúdo no Contentor. Tem sites que eu criei 100% Contentor sem revisão? Tem também. Mas eu ainda gosto de fazer a revisão de conteúdo porque eu sei que é o que dá mais certo para mim, pensando no SEO de longo prazo, entende? Então, a gente está falando de textos que a gente vai gerar que as pessoas têm que gostar de ler, né? Não pode ser um texto tão maçante de SEO, entende? Então, às vezes a gente usa a voz passiva, às vezes a gente usa a voz ativa, às vezes a gente quebra as linhas para o texto ele ficar gostoso de ler. No final das contas, a gente está informando pessoas. Então, como criadora de conteúdo também para SEO e também criadora de conteúdo aqui em vídeo no YouTube, eu tenho uma responsabilidade de levar informações de qualidade, tá? A gente está tratando com pessoas, com vida de pessoas, as pessoas vão ler os conteúdos que vão sair daqui, você também tem uma responsabilidade, né? Então, é uma questão ética, na verdade, você pegar o conteúdo e revisar. É o básico que você pode fazer, tá? Se você quer que as pessoas também convertam no teu conteúdo, comprem de você como afiliado, então tem que estar um texto legal de ler. Como que você vai fazer isso se você não revisar, tá? Então, essa parte aqui de meus artigos vão ficar todos os artigos que você criar dentro do Contentor. Você pode salvar isso dentro do seu banco de dados, tá? E aí, você pode começar com um planejador de estrutura, que é esse carinha aqui. O planejador de estrutura, o que ele faz, tá? Você faz um texto personalizado. Você pode fazer de acordo com a estrutura que você quiser. Então, você quer criar aqui um texto sobre contabilidade, aqui, ó, contabilidade em Curitiba, tá? Essa parte do prompt personalizado, lembra que a gente fez aqui, ó, um reporte da SERP? Você pode utilizar aqui no prompt personalizado, ok? Então, essa partezinha aqui, ó, recomendações para IA, é aqui que você pode utilizar. Então, eu vou descer aqui embaixo, ok? Eu vou copiar tudo isso que eu fiz ali na análise SERP, Ctrl C, e eu vou vir aqui no prompt personalizado. Olha que show, tá? Então, você coloca aqui o prompt personalizado, que aqui já vai ter os termos LSI, aqui já vai ter a repetição de palavras-chave que você tem que colocar, a estrutura sugerida, e aí você pode dar um toque a mais. O que é esse toque a mais? Você pode colocar informações sobre a sua marca, sobre o seu site, o que você gosta de fazer, como que você gosta também de fazer os subtítulos, as regras também de gramática que você gosta. Então, sei lá,
Eu não gosto de letra maiúscula, eu não quero que use letra maiúscula nos meus subtítulos. Eu quero que use, sim, letras maiúsculas sempre que for começando uma palavra. Então, aqui você personaliza o seu prompt, tá? Tem pessoas que criam o próprio prompt, né? E tem pessoas que realmente vêm aqui, como eu, pegam aqui as recomendações da IA do Contentor e simplesmente colocam aqui dentro, tá? Porque ele te ajuda a personalizar a estrutura. Lembra aqui que ele falou, ó, 8 subtítulos H2? Então eu vou colocar aqui 8. E ele falou de H3, quanto? Na verdade foram 9 de H2 e 8 de H3 por H2, tá? Na verdade, 8 por H3 é muito, eu vou colocar 4, tá? Ele já vai conseguir aqui dar uma quantidade boa. Eu posso incluir tabelas? Posso. Posso incluir conclusão? Posso. E posso incluir também perguntas de FAQ. Eu gosto de colocar pelo menos 5 perguntas de FAQ, tá? São perguntas frequentes que as pessoas mais fazem com relação aqui à contabilidade Curitiba. Aí eu venho aqui e eu gero uma estrutura totalmente personalizada, tá? Então, eu vou explicar o que você faz com essa estrutura personalizada. O Contentor vai gerar aqui para você, tá? De acordo com as recomendações lá de cima. Aqui, ó. Então, ele já gerou o texto, mega texto, né? Poderia até colocar menos H3 aqui. Foram muitos H3. Eu achei que foram muitos, então eu vou colocar aqui 2 só. Eu vou gerar de novo. Tá? Eu achei que foram muitos H3. Aí depois eu posso, obviamente, colocar aqui dar aquela soma de 8. Foram 8, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então já deu 8 H3. Eu vou deletar esses daqui de baixo. Ok? Para eu ficar de acordo com o padrãozinho ali que eu criei. Deixa eu deletar esses daqui também, e do FAQ tá certinho, tá? Bom, aqui eu tenho uma estrutura, então, personalizada do meu prompt. O que para eu gerar depois o meu texto de acordo com o prompt que eu gerei do análise de SUP. Eu posso copiar isso aqui e colocar num Docs, ou colocar aqui também? Pode, tá vendo? Ele vai copiar em Markdown. Por quê? Tem gente que geralmente usa redator humano. Ele quer fazer só o planejamento de estrutura no Contentor. A gente entende isso. Então, você pode pegar essa estrutura aqui e mandar para o seu redator fazer, entende? Então, o seu redator pode fazer de acordo com essa estrutura. Então, você ainda quer ficar na parte de planejamento e quer delegar o operacional? Você vem aqui e você passa essa estrutura para o seu redator. Não, Thaís, eu quero salvar isso aqui. Então, você vai salvar, por quê? Depois você pode reaproveitar ele ali no gerador de artigos, tá? Então, no gerador de artigos, eu já vou abrir para vocês verem como que faz. Então, você vai vir aqui, ó, estrutura pronta, ok? Aí você vai pegar aqui contabilidade Curitiba, ó, e você vai gerar esse texto, beleza? Aqui ele já vai salvar a palavra-chave, os termos LSI. Aí você pode colocar de novo aquele prompt lá. Então, esse prompt aqui, ó, copiar. Você pode colocar ele de novo, você pode repetir. Você também pode colocar informações sobre a sua marca, tá? Ou informações realmente de como ele fazer um bom texto de SEO, ok? Aqui, então, eu tenho a estrutura que eu gerei lá no meu planejador de estrutura, tá? Eu vou colocar aqui, eu quero ser imagem, com imagem realista, cartoon. Eu vou colocar de cartoon, que eu gosto, tá? Configurações por parágrafo, tá? Então, por parágrafo, você pode colocar aqui 40 palavras, tá? 40 por padrão e 3 parágrafos por seção. Já vai vir um bom texto. Se você achar que ficou muito grande, você pode ir adaptando, tá? Aí você confirma as configurações, senão não vai gerar, aí tem que salvar. E aí o Contentor vai gerar o texto totalmente personalizado, de acordo com uma estrutura que você mesmo planejou. Você pode usar o prompt lá para planejar a estrutura? Pode. Pode optar por não utilizar? Também pode, porque aí você deixa ele mais livre para poder criar, tá? O Contentor ele é muito criativo, inclusive. Então, você pode deixar sem o prompt também, tá? E aí você vai ver o resultado que vai dar, beleza? Então, esse aqui é o texto que foi gerado através da estrutura pronta. Ele tem uma imagem, ele tem aqui, ó, na verdade, uma legenda para essa imagem aqui. Todas as imagens sem direitos autorais, tá? E aqui, ó, ele vai gerar e ele vai negritar as palavras-chave que ele considera que são palavras-chave relacionadas àquele texto
tá? A palavra-chave principal, a palavra-chave secundária, ou até mesmo um termo LSI, tá? Então, aqui ele fez o texto. Olha que incrível, um texto bem completo, tá? De acordo com aquela estrutura que você planejou. Ó, e não tem limite de palavras-chave, tá? Aqui a gente está falando de um texto com 3.479 palavras. Pô, texto gigantesco. Por quê? Você colocou aqui, ó, 3 parágrafos com 40 palavras-chave. Então, ele vai seguir basicamente essa média aqui, tá? Então, ele ignorou um pouco aqui, ó, o prompt que a gente colocou, que era 1.700 palavras para descrever, a 1.731. Então, a gente já excedeu um pouco a quantidade ali de palavras-chave que deveriam ser escritas. E aí, depois, você pode pegar esse texto e trabalhar ele melhor, tá? Para ele ficar dentro ali da média e também bem parecido com o que o concorrente fez. Não é que esse texto esteja ruim, não, ele não está ruim, na verdade ele está muito bom para SEO. Mas só que quando a gente fala de SEO, é aquela história, você tem que parecer com os concorrentes da SERP, tá? Então você faz uma otimização melhor nele também. Aqui tem o slug sugerido, vou deixar só assim, que é melhor. Ele já vai te dar aqui uma meta description sugerida, tá? Aqui eu vou tirar esse emoji, você pode deixar um emoji ou não. A gente coloca um emoji por padrão, porque a gente sabe que o CTR fica melhor, a taxa de cliques acaba chamando mais a atenção do usuário. Então, todos os textos vão ter um emoji, tá? Depois, título de SERP, você pode colocar aqui, contabilidade Curitiba. Se for um texto para uma página comercial, tu não coloca, né? Tu coloca contabilidade Curitiba, saiba mais no site, por exemplo. Ou realmente o que o concorrente colocou aqui, contabilidade Curitiba, 25 anos de experiência. Lembra que a gente fez a análise de SERP? Então, esse aqui seria um título melhor, de acordo com os dados que a gente viu, tá? Então, aqui você não fica tão às cegas quando você está otimizando o texto, porque você fez a análise de SERP lá atrás, ok? E você salva o texto, tá? Esse texto depois, ele vai aparecer aqui, ó, dentro dos meus artigos, tá? E se você clicar aqui, ó, postar em WordPress, ele vai para onde será? Ele vai para o seu WordPress, exatamente. Então, ele vai postar. Então, se você configurou certinho, ó, publicar no WordPress, configurou certinho aqui, ó, configurações gerais, e colocou o seu site, bom, esse texto ele já está lá no rascunho, que é o que a gente vai ver. Deixa eu atualizar aqui meu site. Vamos ver? Aqui, ó, contabilidade em Curitiba, 25 anos de experiência. É bem simples, tá? Então, aqui eu vou visualizar. Olha só como ficou o nosso texto, tá? Então, ele tá aqui dentro do site. Beleza? Com alguns cliques, você já importa ele para dentro do WordPress, tá? A gente não deixou ele para você agendar. Ele só vai ficar no rascunho por enquanto, tá? Então, a gente não vai publicar isso aqui de forma indiscriminada. Então, você ainda escolhe ali quando que você vai publicar e por quê. Até porque, lembra que eu falei que você tem que ter um processo para esse texto? Tá. O que eu faria aqui, tá? Eu revisaria esse texto para ver se esse texto tá bem legal de ler ou se não tá legal de ler, tá? Mas a ideia é que você escale sua produção de conteúdo dessa forma, tá? Que aí, a ideia, na verdade, é você otimizar mais os processos de criação de conteúdo para que você fique só nessa parte estratégica de revisar, de publicar e também de ver se esse texto ele tá bom ou não para SEO, tá? Então, essa é a primeira parte aqui de como fazer o texto com base na estrutura. Depois, se você vier aqui, ó, e salvar artigo, tá? Esse artigo ele vai ficar aqui em meus artigos, ok? Então, ele tá aqui, ó, meus artigos. Aqui em meus artigos, ele vai salvar tanto a parte de estrutura, lembra que a gente salvou? Então, vai estar aqui. Essa estrutura você não importa para o WordPress, a única coisa que você importa é o artigo. Então, o artigo está aqui. E vamos supor que você só quer gerar os artigos e aí você vai salvando dentro do Contentor. Pode também. Aí depois você vem aqui, ó, clica aqui no WordPress e aí ele vai importar de novo lá dentro pro Contentor, ó, do rascunho, entendeu? Então ele vai importar mais uma vez, que eu acabei de clicar. Você vai ver que vai ter 2 textos aqui, ó. 2 textos de contabilidade. Incrível, tá? Agora a gente vai passar pelos outros geradores de artigo, que são incríveis também. Aí eu vou falando um por um como que eu utilizaria os textos aqui do Contentor e para qual situação,